Beleza. Eu tive que fazer um código na atividade da Lura. Caramba, cheio de aba, velho. E aí, eu tinha que fazer essa atividade aqui. Basicamente, eu tinha que criar um programa que simula um jogo de adivinhação. Ele tinha que rodar 5 vezes, ou seja, o jogador teria 5 chances para poder acertar o número. O número ia de 0 até 100, aleatoriamente. Ia gerar um número aleatório que ele teria que acertar. E a cada tentativa, o jogador o programa teria que informar o jogador se o número que ele selecionou foi menor ou maior do que o número aleatório. E claramente, para fazer esse programa, a gente precisa fazer um loop. Um loop, precisa utilizar o scanner. E por isso, inclusive, ele deu até na dica aqui: utilize o scanner para obter os dados do usuário. E aí ele deu essa primeira dica aqui, que para gerar um número aleatório em Java, eu teria que usar um new random next int, que eu não sabia. E aí ele fornece as dicas, né, para que a gente possa começar, como eu já falei. Utilize uma variável para contar as tentativas, iniciar o loop, utilize um loop para controlar as tentativas, utilize a instrução break para interromper o loop. E aí, eu fiz esse código aqui, eu importei 2 bibliotecas Java que precisavam ser utilizadas, a scanner para pegar o input do usuário, pegar o que ele vai responder, o que ele responderia, e o primeiro que é para gerar o número aleatório, que eu não sabia, não fazia a mínima ideia que existia esse util, até porque eu estou começando. E aí eu criei uma classe chamada adivinhação, iniciei o método e atribuí esse número aleatório com new random, next int, para a variável número sorteado, para que eu pudesse manipular mais para frente. Eu criei um scanner chamado input e iniciei um scanner. E a gente até coloca aqui que vai ser in e vai ser um input, que vai ser o usuário que vai utilizar. E aí logo após isso eu imprimo uma mensagem pro jogador já falando, ó, esse é o jogo e tal, meio que dando as boas-vindas. E aí eu atribuo a variável não, o input, a mensagem que a mensagem que o usuário vai enviar de volta, que seria o que ele vai adivinhar, né? O número que ele iria adivinhar. E eu atribuo isso a uma variável chamada adivinhar e inicio o loop aqui, inicio a contagem, né? Na verdade não, eu coloco o número de tentativas como 0, inicio isso, e após criar essa variável, eu então inicio o loop falando que, olha, o contador começa de 1, ele vai ser menor ou igual a 5, ou seja, vai contar só até 5. E aqui a gente tem um incrementador que vai aumentando o contador conforme fecha o loop e aumenta o contador. E aí coloco aqui, essa aqui foi uma tentativa de sempre que terminar um loop, aumenta também as tentativas. Ou seja, ó, sempre que esse código aqui tiver, sempre que encerrar um loop, essa variável aqui também vai aumentar a tentativa. E aí eu criei um if, uma condicional aqui, dizendo que, ó, o adivinhar, a variável adivinhar, se a variável adivinhar for igual ao número sorteado, encerra o loop. Porque ele teria acertado, então não tem porque ele continuar tentando o jogo. E aí eu imprimo uma mensagem para ele, para ver se acertou, informo que o número é o número sorteado e acertou em tantas tentativas. Até agora falta o else, que eu tenho que colocar. Eu tenho que aplicar o else utilizando da maneira que eles pediram, que é sempre falando se está menor ou maior do que o número aleatório, caso ele erre, né? E é isso que eu estou tendo dificuldades, mas até agora o código ficou mais ou menos assim. E eu estou fazendo isso só para mostrar meu avanço com Java. Eu recentemente ganhei esse livro aqui de Java, monstruoso, respeitoso, e estou estudando nele aqui muitas coisas. Estou sublinhando algumas coisas, rabiscando bastante para poder entender bem a fundo a linguagem. Porque eu vou ser um engenheiro de software de Java. Eu quero bastante. E quem sabe até lá na frente trabalhar com Android. Enfim, é isso.